Boa tarde, senhores. Essa semana eu recebi esta notícia de que o governo está querendo obrigar com que o Google forneça os dados de pesquisa e possivelmente navegação dos usuários dele pela internet. E a gente precisa bater um papo com calma sobre isso. Existem 3 pautas centrais que precisam ser discutidas sobre esse assunto específico. Acho que o primeiro assunto e o mais relevante é a gente entender o que é um estado de opressão e se nós estamos ou não vivendo nele. Um estado de opressão, ele tem uma característica muito forte em tentar controlar a população a todo custo, mesmo que isso signifique fazer a violação dos direitos individuais das pessoas e sancionar a sua liberdade. Todos os regimes de opressão, sejam ditaduras, sejam regimes estatais altamente controlados, altamente rígidos, têm essa característica muito intrínseca de controle. E a pergunta que fica pra gente é: nós hoje, dia 21/9/2024, às vésperas das eleições municipais, o Brasil está vivendo em um regime de opressão? Existem alguns acontecimentos que talvez me levem a acreditar que nós hoje já estamos em um regime de opressão. A gente teve recentemente o bloqueio do Twitter, da plataforma X, mas essa não foi a primeira vez que aconteceu um bloqueio de uma fonte de comunicação, de uma fonte de informação aqui no Brasil. Em 2015 e 2016, nós tivemos o bloqueio do WhatsApp. Não sei se vocês se lembram, foi próximo da greve dos caminhoneiros, mas a principal ferramenta que o país utilizava como comunicação, ela simplesmente foi bloqueada por ordem judicial do Alexandre de Moraes. A gente teve também um bloqueio em 2022 do Telegram. Não sei se vocês são familiarizados ou se vocês lembram dessa notícia. O Telegram havia sido bloqueado, solicitado o bloqueio dele, por supostamente o Bolsonaro e aliados dele não estarem cumprindo ordens judiciais de não poderem falar na internet e tal, também envolvendo o Alexandre de Moraes. A gente teve em 2023 o bloqueio do Rumble. Rumble, para quem não conhece, é uma plataforma de streaming concorrente ao YouTube, onde você pode postar seus vídeos e tal, e eles utilizam um mecanismo de propagação de conteúdo muito mais neutra que o YouTube. E na época, o Rumble se recusou a atender às solicitações do Alexandre de Moraes, porque o Rumble nem tinha nenhum tipo de representante no Brasil, não tinha nada no Brasil, é uma plataforma pequena, querendo ou não. E ele ainda assim foi proibido, o acesso aos brasileiros foi banido devido a uma decisão do nosso colegiado, pois ele se tratava, como foi dito aqui, um YouTube de direita. Então a gente pode caracterizar com todas as certezas que o controle do que a gente fala está sendo realizado, ou pelo menos existe um empenho ativo do governo em estar controlando aquilo que a gente fala, para que a gente não tenha uma certa liberdade de expressão ou que as nossas verdades individuais não sejam comunicadas. Talvez apenas a verdade do governo importe. Na semana passada a gente também teve a notícia da quebra do sigilo bancário. O STF julgou e agora todas as suas informações, transações que antes precisavam passar por um crivo de julgamento, uma suspeita de crime para serem quebradas, agora não. Agora o governo pode simplesmente requerer essas informações para as instituições bancárias e os bancos são obrigados a fornecer todo tipo de dado sigiloso que ele tenha sobre você. E agora, mais recentemente, o governo julga que fazer a quebra do sigilo de navegação dos usuários. Essa já foi uma decisão que aconteceu na época do caso do assassinato da Marielle, que eles solicitaram que o Google fornecesse os dados de pesquisa e navegação dos suspeitos envolvidos do caso. Mas na época o Google conseguiu recorrer do processo e ganhou da decisão e não forneceu os dados naquela época. Mas novamente, pode ver que a notícia é do dia 17/9, dessa semana ainda, o governo volta a bater nessa tecla, que ele quer monitorar você, quer monitorar o que você está fazendo na internet. E o Google agora está novamente respondendo um julgamento. Você precisa ter em mente que quando o governo quer alguma coisa, ele vai conseguir. Ele vai tentar de todas as formas e se ele não estiver conseguindo, ele vai fazer como ele fez com o Twitter. Ele começa com bloqueios, com sanções, com apreensões. Ele usa toda a força estatal que ele tem, que ele consegue exercer para conseguir os seus objetivos. Então, muito
provavelmente, cedo ou tarde, o Google vai desenvolver e integrar algum tipo de API onde o governo possa buscar o seu histórico de navegação, o seu histórico de dados que tenham sobre você dentro da Google. Então isso é algo bastante preocupante. E isso levanta a seguinte questão: existe como a gente ser privado ou anônimo na internet? Existe nesse assunto uma grande diferenciação. As pessoas costumam confundir o que é privacidade do que é anonimicidade. Você ser anônimo, de fato. Quando a gente pensa numa relação privada, a gente está pensando onde existe um certo controle sobre quem pode acessar os dados ou aquelas informações ou o que está sendo falado. Isso é o conceito de privacidade. A gente tem como exemplos de privacidades e não anonimato Bitcoin, bancos, Facebook. Quando você está usando uma instituição ou um serviço onde você se identifica com ele, você está criando ali uma relação de privacidade, onde diz que somente você e aquele serviço ou aquela instituição vai saber os dados do que está acontecendo. Quando você abre uma conversa privada, somente você e a outra ponta dessa conversa vão saber o conteúdo do que for falado ali. Então este é o conceito de privacidade. Quando a gente pensa no outro lado, sobre o conceito de anonimicidade, o anonimato é a capacidade de você interagir com algo, com um processo ou com um serviço, sem que a outra parte saiba quem você é, como ela não tenha nenhuma forma de estar identificando você. E como um exemplo disso, nós temos entre as criptomoedas a Monero, que trabalha nesse aspecto de anonimato. A gente tem, por que não, o dinheiro físico. O dinheiro físico ele é anônimo, ele não sabe quem é você. Se você fizer uma transação em dinheiro físico, ninguém fica sabendo. Ela vai ser uma transação privada entre você e o comerciante, mas o dinheiro que passou ali vai ser completamente anônimo. E outro exemplo que a gente tem é a rede Tor, a rede que a gente popularmente costuma utilizar para controlar censuras, e essa semana ela foi utilizada aí para uso do Twitter, mas o Tor ainda precisa de um detalhamento mais específico porque ele não garante anonimato. Vocês precisam ter em mente que na internet não existe privacidade completa nem anonimato completo. Existem graus onde você pode se tornar mais privado ou menos privado, ou mais anônimo e menos anônimo. E com base nisso você consegue determinar o risco do que você aceita correr. A grande questão que fica é, se os nossos dados na internet, o que a gente faz na internet, a nossa vida, nunca é completamente anônima e completamente privada, como que a gente faz para estar se defendendo? A primeira questão que a gente tem que ter em mente quando pensa sobre isso é que tudo que você puder fazer para estar dificultando um pouco mais a vida das pessoas que querem extrair informações de você, seja o governo, seja um golpista, seja alguém que está te perseguindo, é trabalhar ativamente para estar dificultando. Tudo que você puder fazer, cada degrauzinho que você fizer, vai estar se somando para você realizar uma barreira eficiente que possa te impedir de você ter dados seus expostos ou vazados. Então a primeira coisa que você tem que estar buscando é fugir dos serviços centralizados, fugir das grandes corporações. Nós temos, por conta dos celulares Androids e tal, uma grande dependência do Google. A gente utiliza o sistema operacional no celular deles, também temos o costume de utilizar o navegador deles, o Google Chrome. Temos também a prática de estar utilizando o buscador deles, né, a página de busca do Google. Então a gente acaba centralizando todas as nossas informações, todos os nossos históricos dentro de uma única empresa, que no caso é o Google. E por isso que o governo agora está mirando tanto nela. Então quando a gente trabalha utilizando empresas diferentes dentro da informática, serviços diferentes na web, a gente acaba por espalhar nossas informações por uma gama maiores de serviços e empresas, muitas vezes até de jurisdições de países. E isso dificulta, porque se um governante, uma pessoa de poder, quiser reunir todas as suas informações, o trabalho e a energia que ela vai precisar fazer para isso é muito maior. E se todas as pessoas geram uma quantidade muito maior de trabalho para ela, para essa pessoa estar sendo investigando, isso acaba por dificultar ou muitas vezes impedir o trabalho dela. Isso faz com que a nossa navegação na internet se torne mais segura. São pequenas atividades, pequenos degraus que a gente vai tomando, e a cada passo a nossa navegação, a nossa vida online acaba se tornando mais segura.
Mas a principal característica que você tem que ter em mente é que o que mais vai te defender contra qualquer tipo de ataque de privacidade, de anonimato, vai ser sempre o seu conhecimento. Eu queria deixar essa dica de 2 sites para vocês, onde vocês podem estar procurando por alternativas menos focadas em extrair informações de você e te utilizar como produto, e elas têm um foco muito maior em privacidade e ou anonimato, seguindo aquela lógica de que você nunca está completamente privado ou anônimo dentro da internet. E por isso eu queria estar mostrando essa para você. A primeira ferramenta é o Privacy Tool. Ele é uma lista de serviços, softwares open sources que estão ativamente focados em tentar manter a sua privacidade. Aqui no canto esquerdo você vai encontrar de tudo que você precisa, grandes opções de privacidade. Você procurar por browsers aqui, browsers mais privados com uma certa descrição. Eu queria deixar relatado especificamente para essa notícia os motores de buscas que você pode estar utilizando na internet para estar fugindo do Google, né? Existe essa relação dos 6 motores de buscas mais populares focados em privacidade, e eu particularmente queria falar sobre o DuckDuckGo. O DuckDuckGo, ele utiliza o sistema de index do próprio Google, só que ele realiza através de uma interface deles, um servidor deles, e filtra todo o conteúdo rastreável que o Google pode estar fazendo e te entrega ele de uma forma anônima. Então, sei lá, eu já utilizo o DuckDuckGo há quase 2 anos e foi o motor de busca que mais conseguiu se aproximar dos resultados que o Google me entrega e ainda assim garantir uma certa uma camada de privacidade e anonimato para mim. Recomendo fortemente que vocês estejam testando esse serviço e não fiquem mais tão dependentes de ter os seus dados, as suas informações todas centralizadas na Google, porque como a notícia mostrou aqui, ela vai ser o próximo alvo da onde vão vir as informações que o governo está querendo. E também eu gostaria de deixar esse site para vocês, que é o Privacy Guides. Eles têm uma abordagem muito mais de explicação e de blog, mas eles também têm várias opções, várias listas de recomendações e bases de estudos para vocês estarem fazendo sobre privacidade. Semelhante ao Privacy Tools, eles também têm indicações de serviços, se você está procurando um e-mail, uma VPN, um browser, opções que não estejam focadas em querer te rastrear e querer tirar algum proveito de você. Imagino que essas daqui sejam as melhores fontes de informações que vocês podem estar procurando. Eu vejo que o Brasil está se tornando cada vez mais um regime de opressão. As coisas estão acontecendo devagar e as pessoas parecem simplesmente não estarem se importando com isso. Eu espero sinceramente que as poucas pessoas a quem esse vídeo chegue tenham a mente aberta para isso e a atenção focada nisso. Espero que todo mundo se prepare para o pior, mas espere sempre pelo melhor. No mais, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Boa sorte para todo mundo. A gente se vê em breve.